Antes de mais, boa tarde a todos. Comecei logo pelos recados. O meu nome é Ângela Ferreira, eu sou aqui responsável de marketing da Hidreite. E pronto, para quem já nos acompanha há algum tempo, sabe que nós temos vindo aqui a lançar estes iTalks, que são estas sessões que são sessões assim sobre temas da atualidade, sobre algumas preocupações nossas. Aqui da empresa, de colaboradores e um bocadinho da nossa comunidade e que nós queremos trazer aqui ao debate. O tema de hoje é a questão da saúde mental, deste equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal, que nem sempre é fácil de gerir. E hoje contamos aqui com a participação, e desde já agradeço o convite, da Aline de Holanda. A Aline é praticante e professora do método da Rose já há quase 10 anos e tem como propósito de vida ensinar e inspirar as pessoas a serem a sua melhor versão e a alcançarem o sucesso que ambicionam. E temos aqui depois também a Sandra Costa, que tem formação na área de recursos humanos e gestão de formação e tem uma vasta experiência em liderança de equipas e consultoria em organização de negócios. Atualmente também é coach e consultora em liderança pessoal, vendas e equipa, e também palestrante em desenvolvimento pessoal, e também tem aqui uma história de vida que também é muito interessante e que mais à frente também já vamos falar um bocadinho sobre isso. E hoje nós achamos que este tema ficava ainda mais completo aqui com a moderação do João Alvim, que já tivemos a oportunidade de o ter aqui presente no outro iTalk. Ele hoje vai assumir o papel de moderador, vai ser ele a liderar aqui esta conversa com a Aline e com a Sandra, e por isso também sem mais demoras vou aqui endereçar aqui a minha palavra ao João, que vai dar aqui o seguimento ao tema. Muito obrigada a todos. Obrigado, Ângela. Boa tarde a todos e obrigado também à Hidra uma vez mais pelo convite para moderar este pertinente e valioso tema. Acho que é assim que o temos que colocar logo desde o início. Eu, antes de recebermos aqui estes convidados todos, estava aqui a falar com a Aline, a Sandra entretanto entrou e estava a dizer que este tema, para mim que estive sempre do outro lado, do lado da gestão de pessoas, mais na parte da operação, mais junto às pessoas, a ouvir, a sentir o que é que as pessoas, como é que as pessoas estão. Infelizmente é um tema que sempre me acompanhou ao longo da vida. Eu acho é que nós no passado não dávamos o enfoque, infelizmente, que hoje é dado e a pertinência que esse mesmo tema hoje também traz e os desafios para os líderes e para os gestores de pessoas. A minha primeira pergunta, a Sandra ou a Aline escolhem quem quer responder primeiro, eu vou ser muito democrata nesse sentido, era, pelas vossas experiências de vida, é claro que nós temos alguns indicadores, algumas bandeiras, como eu costumo dizer, que por vezes quando vemos determinados comentários, comportamentos, atitudes, podem ser indutores de... Mas vocês, naquilo que é a vossa experiência e daquilo que é a vossa experiência de vida e o contacto também com este tema, a minha primeira pergunta é: como é que vocês conseguem identificar quando existe uma falta de equilíbrio entre o ser pessoa e o ser profissional? Não sei se me fiz entender. Sandra está à vontade se quiser responder primeiro, Sandra. Não, Aline. Ok, bom. Primeiro, muito obrigada, né, ao convite. Obrigada, João, pela moderação. Como experiência de vida, João, eu vou te dizer que, para mim, parte mais do físico, essa percepção neste desequilíbrio. Passei já por um burnout e sei bem como é isso, não é muito fácil lidar. Entretanto, nós temos uma tendência de adiar aquilo que já é muito perceptível para nós. Não é como se nós quiséssemos sempre buscar uma força a mais que, na verdade, já não temos ali. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Só que essa força a mais que a gente vai tentando encontrar e trazer cá para fora vai nos sugando a todos os níveis, físicos, emocionais e mentais. E chega um determinado momento em que você já não tem mais capacidade de responder a nada, né? Não tem capacidade de resposta para a vida. Então, há talvez um caso de depressão, não foi o meu caso foi mesmo físico, né? Surgiu
uma condição física na minha saúde, mas pode haver uma depressão, pode haver um ataque de pânico, uma crise emocional muito grande, enfim. E eu sinto que, para mim, como experiência de vida, é muito no físico, é perceber, assim, o cansaço, a falta de foco, a irritabilidade, até mesmo o não dormir bem. Tudo isso são pontos que, para mim, como experiência de vida, falando, né, são sinais, são parâmetros que eu utilizo. Entretanto, se for levar agora para o âmbito daquilo que eu trabalho, do De Rose Método, nós ensinamos no De Rose Método um conceito chamado autoestudo. O autoestudo nada mais é do que você pôr em causa a realidade atual e fazer questionamentos acerca desta realidade. Então, por exemplo, eu quero descobrir se estou nesse desequilíbrio entre a vida profissional e pessoal. O autoestudo vem no sentido de questionar: o que eu faço atualmente me gera felicidade? Ou o que eu faço nesse momento, a curto, médio e longo prazo, é o que eu quero continuar fazendo? Ou as relações que eu estou cultivando, a forma como essas relações estão nesse momento, são saudáveis, são de qualidade? Percebe que são respostas que vão chegar a um denominador comum, se é positivo ou se é negativo. Então, aí a gente tem a resposta. Então, nós colocamos em causa a realidade para desconstruir essa realidade e criar uma nova. Não sei se eu me fiz entender. Completamente. Aline, só antes de dar a palavra à Sandra Costa, só fazer uma questão. Esse momento que passaste, tu tiveste alguém da empresa ou projeto profissional onde te encontravas na altura que viveu contigo? Isso foi perceptível para a tua entidade empregadora, para o teu líder, para o teu team leader, ou não? Como é que Não, isso aconteceu? João, não, já lá vai 10 anos que isso aconteceu, inclusive foi o motivo pelo qual eu entrei no The Rose Método, e eu tive mesmo que acenar a bandeira branca e falar: não aguento mais e preciso aqui de atenção, de ajuda e tempo para mim, porque... Ou seja, turnover, tu saíste da empresa, na prática ficou a empresa a perder, ficaste tu a perder, enfim, Exatamente. como dizia a minha avó, ninguém fica a ganhar. Certo? Ninguém ficou a ganhar, perfeitamente isso, João. Excelente, obrigado, Aline, pela primeira partilha. Sandra, olá. Olá, João. Muito obrigada também à Hidra, à Ângela, à Sofia, pelo convite. É um gosto estar aqui convosco e é muito interessante perceber aquilo que nos une, porque vocês puseram aqui hoje duas convidadas que já tiveram burnout há 10 anos. Interessante. E uma enverdou por um caminho, não é? O método de Rose, no caso da Aline, e eu pela espiritualidade, ambos diferentes, mas ambos a querer colmatar algo que nos faltava, porque somos diferentes. E é isso muitas vezes que nas empresas não é tido em conta, que é a unicidade de cada pessoa, porque embora as nossas necessidades, em termos amplos, vá lá, possam ser similares e nós podemos balizar, mas cada um de nós é único e sente de forma diferente. Concordo com tudo o que a Aline disse, efetivamente, o primeiro alarme é o físico. A privação de sono é uma das características mais comuns a quem está a chegar ao limite, que não necessita de ser um burnout, ok? Muitas das pessoas conseguem parar ainda há tempo. Muitas vezes a alimentação, tu consegues perceber que a pessoa fez uma alteração de peso, normalmente é perda de peso, sem qualquer razão aparente. Há também falta de hidratação. Não sei se alguém queria falar. Há também falta de hidratação. As pessoas deixam de beber água, que é uma coisa curiosa, não apetece fazer nada, deixam de fazer exercício físico.
E em termos de rendimento profissional, tu tens falta de concentração, muitas vezes muita vontade em começar projetos, mas não termina, um raciocínio que por vezes não é lógico, tu consegues detectar. Qual é a grande questão? O próprio não consegue ver. Ok. Eu não consegui ver e, por exemplo, eu agora detecto pessoas que estão a iniciar esse processo e quando falo com elas, elas sentem que não estão e veem que não existe alternativa para além daquilo que elas estão a fazer. Porquê? Porque estão em diferentes fases da vida, porque estão no início e numa afirmação profissional e querem trabalhar muito, porque querem conquistar a carreira que sempre sonharam e também ao mesmo tempo têm filhos pequenos, quer sejam homens ou mulheres, e conciliar todas estas questões é sempre o maior desafio e para o qual nós, curiosamente, não fomos preparados. É que nós fomos preparados para tudo, menos para que isto acontecesse na nossa vida. E para te responder, não é fácil. O próprio não consegue ver e mesmo que quem está à sua volta lhe dê essas indicações, é difícil ele acreditar. Excelente insight, Sandra. Isto, obviamente, garantir aqui toda a confidencialidade. Esta semana na semana passada alguém me telefonava e dizia-me: olha, João, precisava de bater umas bolas contigo, porque havia uma coisa que eu sempre fazia muito bem, que era um feedback estruturado, depois de uma entrevista, uma reunião, uma avaliação de desempenho, e eu noto que não estou a conseguir fazer isso. Eu achei aquilo muito estranho, tendo em conta o interlocutor que está do outro lado, com o qual eu já lido há muitos anos e o conheço há muitos anos. E fiquei um bocado apreensivo. Mas houve uma primeira coisa que eu disse a essa pessoa: olha, tenta descansar mais, caminhar ou ir até ao ginásio para começarmos a trabalhar, ok? Porque eu percebi claramente que as doses de trabalho, entre aspas, também não ajudam. Aliás, eu antes de passar para a segunda questão, fiz aqui também o meu trabalho de casa, a Agência Europeia para a Segurança e para a Saúde no Trabalho e estudos que existem, falam aqui em causas, muitas delas também já aqui referenciadas quer pela Aline, quer pela Sandra Costa, volumes de trabalho excessivos ou limitações temporárias excessivas de atividade, exigências que nos são apresentadas de uma forma contraditória pelo nosso líder. Olha, hoje eu quero isto, passado 5 minutos é o contrário. Eu sei que as organizações mudam e temos que ser, não é? Temos que ser um bocadinho elásticos, mas atenção, esta elasticidade também provoca aqui impactos também, enfim, nas outras pessoas. Falta de clareza no papel do colaborador, ou seja, para que é que eu estou, o que é que eu estou a fazer nesta empresa, qual é o meu propósito, o que é que eu tenho que fazer, uma comunicação pouco eficiente, uma gestão da mudança por vezes mal gerida, peço desculpa que estou a ler, isto não é meu, uma insegurança laboral, também é indutor de muito, enfim, e extensos horários de trabalho, e algo que hoje se fala muito no ambiente escolar e académico, mas também existe nas empresas, não temos que virar a cara, que é a questão do bullying, ok? Seja ele em que formato for. A minha segunda questão vai um bocadinho para vocês neste sentido, que é, tendo em conta que este é um tema que existe praticamente em todas as organizações e na vida académica e se calhar também na vida social, que dicas é que vocês gostavam de dar a quem nos está aqui a ouvir e que vai ouvir também posteriormente na gravação que vamos disponibilizar, para uma melhor gestão deste tema, do tempo, daquilo que nós podemos fazer, este work-life balance entre trabalho. Eu sei que não há uma receita única, não é? Isto não é uma verdade, pronto. Mas há dicas que de certeza, quer a Sandra, quer a Arlene, pelas experiências que passaram, nos podem deixar e que se calhar podem ajudar a estarmos mais atentos, mais alertas, ou então pessoas que estejam, infelizmente, a passar por este processo, que também, enfim, possam procurar uma ajuda ou algum apoio e que vocês também sejam parte também desse apoio e dessa mudança. Bom, a dica que eu posso sugerir é o seguinte: tempo é prioridade. Então, apostar mais na forma como vai executar as tarefas. Então, é muito interessante porque
de um tempo para cá, ser polivalente no mundo corporativo é uma mais-valia, né? Então, a pessoa que consegue realizar várias tarefas ao mesmo tempo, ela é, entre aspas, reconhecida por aquilo. Só que os estudos já comprovam que uma pessoa que, por exemplo, realiza 3 tarefas no mesmo tempo, ela está utilizando, para cada tarefa, 33% em cada uma delas da sua atenção. Ou seja, uma tarefa, se ela fizesse bem feito, faria com 100% da atenção. Talvez o tempo que ela utiliza para realizar essas 3 tarefas, ela utilizaria o mesmo para realizar uma tarefa com 100% da sua atenção. O que eu quero dizer é o seguinte, que a probabilidade de um retrabalho, de um excesso de trabalho, de uma pressão sobre aquilo que ela está fazendo vai ser muito maior se ela dividir a atenção dela sobre aquilo. Por isso que eu falei que tempo é prioridade. Então, eu gosto muito de ensinar aos meus alunos o seguinte, uma palavra que está muito em voga, mas que já é ensinada há milênios, e nós ensinamos já no The Rose Method há mais de 60 anos, que é o Mindfulness, que é foco total naquilo que está fazendo. Foco total numa única coisa. Quando você aplica isso, e atenção, é algo treinável, porque a nossa mente, ela não é preparada para estar constantemente focada em uma única coisa. Nós já sabemos que a mente, ela é alimentada pela dispersão. Só que é justamente a dispersão que causa a infelicidade. É um paradoxo muito grande isso, né? Então, nós ensinamos o treinamento do foco, da concentração, do mindfulness sobre aquilo. Então, o resultado que a pessoa terá sobre as suas tarefas vai ser muito, muito melhor, com muito mais qualidade, produtividade, com muito mais criatividade, inclusive. Porque abre espaço, dá vazão para que tudo aquilo flua, né? Não há aquela pressão de, eu tenho que fazer, vão me cobrar. Não, eu tenho que fazer, e eu estou fazendo da melhor maneira possível, usando todas as minhas competências, todos os meus hard skills, soft skills, tudo que eu tenho de melhor, né? Então, a minha dica é essa, tempo é prioridade, faça uma coisa de cada vez, e cada coisa é no seu tempo. Aline. Sandra. Gostei muito da dica da Aline. Muito interessante. Eu estou para fazer uma sessão aí com uma pessoa que me convidou já há alguns anos, só que ainda não tive coragem de fazer. Não é que não acredito, acredito bastante, mas acho que é muito interessante aos desafios que todos temos e muitas solicitações que todos temos diariamente, não é? Sem sombra de dúvida. E continuamos a ter. Acreditem que a vida é intensa. O importante é nós nos sentirmos bem nessa intensidade, quer física, quer mentalmente. Por isso, a dica que eu dou, nós somos corpo, mente, emoção. Se o corpo nos acompanha e se nós só temos que saibamos esta vida e este corpo, então também nos compete a nós cuidar dele. Encontrem uma atividade que gostem, porque muitas não precisa de ser aquelas que estão na moda, precisa de ser uma atividade na qual cada um se sinta bem e no qual cada um se possa encontrar. E isso faz com que nós também possamos, através do nosso corpo, conhecer melhor a nossa mente e saber que muitas vezes os limites somos nós que os colocamos. Beber mais água, que é uma coisa tão simples, muitas vezes as pessoas partilham comigo, hoje dói-me a cabeça. E eu digo, já bebeste água hoje? Não, por acaso não. Porque falta de hidratação é um dos fatores que provoca dor de cabeça, falta de atenção, fadiga, e são coisas simples que nós não nos lembramos porque nós estamos habituados a cuidar dos outros e não a cuidar de nós. Por outro lado, estamos também pouco habituados a pensar, que foi aquilo que a Aline partilhou, e o João também referiu, que é, onde é que eu estou? Como é que eu me quero posicionar aqui? Como é que eu quero ir para o meu objetivo? De que forma quero lá chegar? Porque muitas vezes nós encontramos pessoas
que estão insatisfeitas em determinado local, mas se tiverem a perspectiva que vão mudar, só essa perspectiva de mudança, mesmo que seja daqui a algum tempo, já lhes dá serenidade e tranquilidade. E, portanto, conhecer-nos a nós um pouco mais e perceber o que é que nós precisamos, mais do que a obrigação, é a nossa missão. Excelente, Sandra. Eu acho que, resumindo aqui um bocadinho a resposta, duas respostas diferentes, quer da Aline, quer a tua, mas é um bocadinho aquele sentimento que é, há dias fiz uma partilha que acho que resume aquilo que vocês disseram, work on yourself for yourself, ou seja, trabalha em ti, para ti, porque às vezes nós estamos muito preocupados, e acontece também um bocadinho com a minha classe, que é, somos gestores de pessoas, cuidamos dos outros, mas e quem é que cuida de nós, não é? Há dias havia um webinar que participei que estava um bocadinho neste âmbito, que é, os gestores de pessoas, não é para me estar aqui a queixar, mas os últimos 2 anos e meio, após esta crise pandémica, foi bastante complicado também para esta classe, não é? Porque enfrentaram-se aqui desafios que nunca tinham sido vislumbrados, que nunca tinham sido colocados em cima da mesa para a liderança e para a gestão, e obviamente que foi preciso estas pessoas também terem aqui uma capacidade de embate muito grande. Eu colo já aqui a minha terceira pergunta, aqui um bocadinho também neste enquadramento, que é, vocês sentem que de alguma forma a crise pandémica acelerou este tema? E se sim, como é que nós podemos fazer uma melhor gestão deste stress, desta ansiedade, agora num mundo um bocadinho diferente, não é? Porque agora é engraçado, permitam-me só mais uns segundos, que é, hoje eu falo com gerações mais novas, não é? Que me dizem assim, epá, João, isso é muito 2019. É muito engraçado quando as pessoas já põem tendências da forma de trabalhar antes da crise pandémica e o novo mundo laboral. Vocês, o que é que me poderiam dizer acerca disso? Bom, eu acredito que sim, que acelerou imenso esse processo. Acho que é muito nítido isso, o número de pessoas que buscam agora sobre esse tema de saúde mental, porque se sentiram muito pressionadas, se sentiram, aliás, não só pressionadas, não sabiam o que vinha a seguir. E o incerto é algo que gera imensa ansiedade, né? Então, acelerou de todo essa dor, né, sentida, e eu sinto muito que as empresas, elas começam a olhar, como nós falávamos no início, João, para isso agora, sabe? Então, como todo processo é início, meio e fim, talvez, né? Mas começando agora essa visão sobre a qualidade do ambiente de trabalho, a qualidade sobre o tempo de horas trabalhada, a qualidade sobre a equipe que se trabalha. Acho que tudo isso começa a ser visto agora, mas é um processo e está muito no início. Então, acho que tem aí um caminho longo, mas começa-se agora a ter mais atenção sobre isso. Eu acho que sim. E tu acreditas que esta gestão de nós mesmos claramente tem um impacto naquilo que é a performance das pessoas no trabalho, não é? Na sua produtividade. As empresas hoje, qualquer empresa quer produtividade, quer ter os melhores colaboradores, os colaboradores mais eficientes, havendo espaço para o erro, obviamente, que faz parte do trabalho, mas cada vez as pessoas a errarem menos. Vocês acreditam que trabalharmos bem esta dimensão, que isto vai ter depois também um impacto ao nível organizacional e no desempenho das pessoas? Ou é um mito? Eu não sei se a Sandra quer responder, porque eu já respondi antes. Sandra, estás à vontade também. Nós temos que nos lembrar que a crise pandémica provocou em nós a necessidade de adaptação a mudanças de forma muito rápida. Vocês recordam-se que era uma questão para o nosso sistema público colocar tudo online. De repente, nós conseguimos em 2, 3 dias, alguns serviços numa semana, transferir para o online tudo aquilo que era presencial e que não se conseguia de forma alguma. Para além disso, houve muitas questões de gestão, muitas formas de gestão que também tiveram que ser alteradas. Aquilo que o João falava, quando as pessoas com as quais ele trabalhava lhe pediam, provavelmente foste envolvido em processos
de ajuda a essas pessoas. Temos que nos lembrar que, naturalmente, nós demoramos muito tempo a adaptar-nos. Olhemos para a natureza. A natureza tem ciclos e nós não plantamos uma árvore e ela dá de imediato fruto. Depois temos aquelas árvores que demoram mais anos a dar fruto, uma série de questões que demoram o seu tempo. Como nós fomos obrigados a fazer uma adaptação rápida, quando começou a estabilizar todo o sistema, começou a emergir burnouts, depressões, é público, há estudos, inclusive na publicitação desta talk vocês colocaram um estudo em que efetivamente os burnouts aumentaram. Obviamente que nós fomos obrigados, nós e os líderes, a olhar para a questão da saúde mental, porque as pessoas começaram a não aparecer, porque estavam doentes, ponto, e não era o Covid. Só para vocês terem uma ideia, e é público, posso falar sobre isso, há uma seguradora nacional, a Fidelidade, que notando isso nos seus colaboradores diretos, criou um departamento de saúde mental. E também incluiu no seu seguro de saúde, portanto, numa das coberturas premium qualquer, essa questão, portanto, consultas de psicologia para os seus clientes, porque eles sentiram dentro da organização que isso aconteceu. Agora, tudo depende também das organizações. Como vocês sabem, nós temos organizações familiares, temos organizações que já têm uma estrutura muito bem definida, multinacionais, e a minha experiência é que, dependendo da sensibilidade da liderança, da equipa de gestão, a saúde mental é cuidada de forma diferente. Eu posso vos dizer, e é um orgulho, só conheço uma empresa, e é aqui da Zona Norte, que integrou uma pessoa que teve uma depressão e quando ela chegou à empresa, 3 meses depois, promoveu-a. Porque normalmente o que acontece é que quando uma pessoa tem burnout, dificilmente volta à empresa. Essa é a minha experiência. Agora, qual é a grande diferença? O que é que eu sinto? As pessoas, quer trabalhem por conta de outrem, quer por conta própria, começam a cuidar mais da saúde mental, fazer mais desporto, procurar mais consultas de psicologia, psicoterapia, mesmo na área do desenvolvimento pessoal, na área do coaching, nós temos tido muita procura porque as pessoas querem criar esse percurso, esse autoconhecimento. Agora, em termos de planos de organização em empresas, conheço poucas que tenham implementado. Ok, obrigado, Então, Sandra, pela... peço só desculpa só para acrescentar isso. Conforme dizia a Aline, ainda é um caminho que nós temos que percorrer. Estamos de acordo. Posso-vos dizer, daquilo que é a minha experiência também nesta temática, hoje é notório no mercado de trabalho o número de empresas que aparecem e que oferecem serviços nestas áreas, quer com psicólogos, quer com pessoas ligadas também à alimentação saudável, a práticas e webinars de forma a sensibilizarmos as empresas. Acho que é um bom caminho e que acho que as empresas, melhor ou pior, de uma forma mais rápida ou mais lenta, acho que vamos todos caminhar para lá, porque já toda a gente percebeu e as lideranças e o board das empresas já perceberam que é algo realmente a cuidar e a estimar. A minha última questão, até porque estamos aqui nas 16 horas e até para termos tempo para respondermos aqui a alguma eventual questão que possa existir aqui no painel, é daquilo que é a vossa prática no dia-a-dia, quer da Sandra, quer da Aline, o que é que vocês, enquanto profissionais e experientes nestas temáticas, que tipo de serviço é que vocês conseguem hoje prestar às organizações que nos estão aqui a ouvir, ou que vão ouvir mais à frente, e que podem ser úteis para situações que temos estado a falar aqui esta tarde?
Bom, vou partilhar um pouquinho da minha experiência. Nesse sentido, João, nós trabalhamos muito o bem-estar, a qualidade de vida do funcionário, do colaborador, tá? Então, trabalho com empresas que ofertam aos seus colaboradores aulas de inteligência emocional, de gestão do estresse, como eu falava, de mindfulness, para que haja realmente uma produtividade maior, visando, obviamente, o resultado da empresa, mas, de toda forma, a qualidade de vida do profissional está sendo cuidada também. Então, são temáticas que eu sinto que estão sendo mais procuradas nesse momento e que eu estou trabalhando nesse momento. E, claro, sempre tem coisas, por exemplo, como eu sugerisse há pouco, sobre alimentação, não é? É algo muito interessante que eu vejo, ainda não tive a oportunidade de trabalhar numa corporação esse tema, mas vejo muito sendo abordado já. A importância de comer bem, como a Sandra mesmo citava antes, de se hidratar mesmo, realmente, não é só tomar um copinho de água e achar que pronto, tá pago, né, o líquido pro dia. Realmente cuidar disso, porque algum sábio antigamente já disse, né, você é aquilo que você se alimenta, aquilo que você come. E, querendo ou não, a nossa rentabilidade, a nossa produtividade, até mesmo as sinapses que nós fazemos, elas estão ligadas àquilo que a gente se alimenta. Os estudos comprovam hoje que o cérebro ele tem uma ramificação muito grande, talvez uma das maiores ramificações esteja ligada ao estômago. Então, aquilo que você ingere, automaticamente gera um estado emocional, gera um estado físico, gera um estado mental. É um reflexo, não é? E uma das coisas que eu acho bastante importante também, complementando essa questão da alimentação, é o tempo que você dedica para você, mas no sentido de cuidado mesmo. Então, ok, mesmo que esteja trabalhando numa corporação que ofereça isso, é importante que, no fim do dia, a pessoa tire um tempo para ela, que seja para conviver com amigos, que seja para sair para correr, para passear, para fazer alguma coisa que espaireça, né, a mente, que limpe a mente, que resete aquelas informações daquele dia para abrir espaço para o novo, para que coisas novas surjam, inspirações, intuições, criatividade, o que quer que seja, para que ela esteja bem no dia seguinte, motivada no dia seguinte e comprometida em vestir a camisola e estar ali a 100%, sabendo o que está fazendo naquela corporação, naquela organização, né? E não simplesmente estar lá para esperar a sexta-feira chegar e começar aquele ciclo todo novo. Então, acho que são esses pontos, assim, trabalhando inteligência emocional, gestão de estresse, alimentação e esse tempo de qualidade para si. Obrigado, Aldin. Sandra. Conta-nos um bocadinho da tua interação com as organizações e de que forma é que tu preparas aqui os líderes para esta tão valiosa temática e de que forma é que tu consegues despertar essas mentes a este tema, que é um tema muito pertinente para as organizações e para quem faz gestão de pessoas. E eu costumo partilhar aquela famosa frase que quando nós cuidamos do nosso colaborador, ele vai cuidar do nosso cliente. E quanto melhor ele estiver, mais resultados traz. Contudo, a primeira sensibilização é sem dúvida o líder perceber que isso é importante e perceber que se a equipa estiver alinhada, ele vai conseguir os resultados que quer. Normalmente, como é que eu inspiro os líderes nesse sentido? Primeiro faço o processo de desenvolvimento pessoal com eles, para eles perceberem e sentirem a importância de saber quem são, qual é a sua missão, qual é a sua visão, não a da empresa, mas a deles enquanto líderes, porque é que eles estão lá. E quando vamos para a equipa e trabalhamos a equipa,
conseguimos detectar que há elementos que precisam desse processo individualmente. Obviamente que nem sempre conseguimos oferecer esse processo simultaneamente a todos. E então vamos por fases, oferecendo àqueles que consideram que naquele momento precisam mais. E temos tido resultados muito interessantes, porque começam a perceber que quanto mais desenvolvidos eles estiverem, mais motivados eles ficam. E é também, eles começam a perceber, é muito interessante, é também uma excelente ferramenta de retenção de talento. Porque eles percebem que o líder cuida deles, notou que eles precisavam de mais acompanhamento e muitas vezes, porque eles têm questões até na sua vida pessoal, onde precisam de ajuda e o processo de coaching vai ajudá-los nesse sentido. E então eles sentem que o líder se preocupa com eles, que cuida deles e para isso eles sentem que é ali o lugar. Muito curioso só partilhar isto convosco. Há cerca de 1 ano e meio, uma empresa que eu acompanho ficou sem o responsável pelas pessoas. Portanto, fez uma transição. Quando o líder perguntou às pessoas que tipo de pessoa é que eles queriam, que tipo de perfil fazia sentido para trabalhar com eles, foi unânime, eles disseram, todos quase em uníssono, nós precisamos de quem cuide de nós. Foi muito interessante, porque foi a primeira vez que eu ouvia dizer aquilo daquela forma. E é interessante, não é? Nós pensamos que as pessoas precisam de aumento, que querem subir de posição, que querem uma carreira, que querem até ir para outro departamento, e às vezes é tão simples como nessa empresa o líder passou a ir de manhã ao chão de fábrica e cumprimentar todos. Uma coisa tão... os pequenos detalhes. E é dessa forma, no sentido de os sensibilizar para que, para além do trabalhador, há a pessoa. A pessoa está lá, não é só o trabalhador. Nós, quando olhamos para o trabalhador, está a pessoa. E, portanto, a pessoa precisa de nós. Ontem partilhavam comigo que num hospital no Brasil tinha lá um placar que dizia: este não é mais um doente. Este é uma pessoa que tem lá fora outra pessoa que o ama. Por isso cuida dele. Eu achei aquilo fantástico. Fantástico. Uma mensagem muito, muito poderosa. Não é? Sem dúvida. Portanto, é dessa forma que eu faço. Se consigo sempre, confesso-vos, nem sempre, mas faço sempre o meu melhor. E sei que a semente ficou lá, portanto, algum dia vai acontecer. Excelente insight, Sandra e Aline. Eu não sei se há questões aqui por parte de quem nos acompanha, Angela e Sofia. Ou comentários, ou questões, ou... Sim, João, estava a ver que a Sofia colocou aqui um comentário por escrito que eu posso ler aqui para todos. Não é bem uma pergunta, mas uma das coisas que mais me surpreendeu nas aulas com a Aline foi a importância da respiração. Hoje em dia fazemos tudo de uma forma tão automática que nem para respirar bem temos tempo. Que é um comentário aqui que vem muito ao encontro daquilo que estávamos a falar, não é? E desta importância da respiração. Exato. Aliás, 95%, isso é um dado científico, 95% das nossas ações são automáticas. Imagina se respirar é algo que a gente faz desde o momento em que nasce até o momento em que passa dessa, né, para o outro lado. Imagina se a gente vai prestar atenção se está respirando ou não. Não, a gente tem que prestar atenção em outras coisas, não é? Só que é o ato mais vital, é a coisa mais importante que a gente faz. Então, o simples fato de você observar a sua respiração faz com que você preste também atenção em nuances que são muito sutis e que são de extrema importância. Por exemplo, ao prestar atenção na sua respiração, você consegue entender se ela está rápida, se ela está
desconforme, e se isso estiver acontecendo, já é um sinal de que você passou do ponto. Já é um sinal de que pode ser que dê errado alguma coisa que você está fazendo. Então, perceba como é importante isso. Uma coisa muito simples, mas que vai ter um fruto, que vai ter um resultado extremamente positivo, né? Aliás, isso treina-se, eu não querendo substituir aqui o método de Rose, que nem sei muito bem o que é, mas vou descobrir em breve. Esta questão da respiração tem muito impacto na forma como comunicamos, na forma como praticamos exercício físico, sei lá. Olha a Sandra que corre muito, pode-nos dizer, saber respirar é um princípio muito importante para quem começa a fazer uma atividade de corrida ou de caminhada, não é? Que pode exigir mais ou menos esforço, e é igual, na comunicação é igual, não é? Quem está a falar em público, o saber respirar, saber pausar é muito, para o outro lado, deixa-me transparecer uma maior coerência, é verdade, Aline. Sem dúvida, e dá-nos também aqui a capacidade também de nos conseguirmos controlar alguma situação. Por exemplo, se estamos mais nervosos, o facto de fazermos alguma respiração funda, assim mais profunda, não é? Também nos ajuda a acalmar, aqui, a encontrarmos aqui o nosso centro, o nosso equilíbrio, e acaba por ser uma ferramenta muito importante que nos acompanha desde o momento em que nascemos e que nós tantas vezes nos esquecemos dela. É engraçado, só fazer aqui uma pequena partilha com vocês, como é que hoje a inteligência artificial também nos apoia muito aqui. Sem querer fazer publicidade, eu tenho um relógio de uma marca que durante o dia dá-me alertas, deve notar quando eu estou mais acelerado, e diz, olha, tem calma, fazem uma respiração, respira fundo, basta, é só 1 minuto, João, prometo, e no final eu sinto muito melhor. Mas, por exemplo, Agora, a Microsoft tem uma agenda também do dia, em que te diz, olha, qual é o momento do teu dia, no teu Outlook, em que tu queres fazer aqui um período de reflexão. É espetacular isto, não é? Ela vê que estás com muitas reuniões e dá-te ali um insight, olha, se calhar é bom tirares aqui uns minutinhos para ti, para apanhares um bocado de ar, respira fundo. Pá, isto é muito importante, também sabermos utilizar a tecnologia também em prol do tema que temos estado aqui a falar ao longo da tarde. Com certeza. A nosso favor, sem dúvida, mas tu vais sentir, João, e atrevo-me a dizer isso, ao fim de algum tempo a utilizar isso, tu próprio vais sentir quando é que tens que fazer a pausa. E tu próprio vais ter essa necessidade, não é, Aline? É o autoconhecimento, com certeza. E eu ia só complementar com o que tu falaste do teu é um smartwatch, é isso? Que te avisa? Ele te avisa para fazer por 1 minuto. Agora imagina se tu fizesses isso por 24 horas. Porque é possível. Depois que a gente treina a respiração consciente, você passa, como a Ângela estava falando, a ter noção se precisa gerir naquele momento um estresse, uma ansiedade, alguma coisa assim. Então, não é só 1 minuto, é o tempo todo. Porque o tempo todo nós estamos sendo bombardeados por situações que nos tiram do estado base, né? Então, é fantástico, com certeza. E só acrescentando, à medida que tu tomas o conhecimento total do corpo a esse nível, tu aí sim consegues perceber quando estás a ultrapassar os teus limites e a perceber que tenho que fazer aqui uma paragem, tenho que olhar para mim, mas é preciso esse processo de autoconhecimento. Exato. Antes de partir para um agradecimento final, gostava de vos dar uma última palavra, Sandra e Aline, que é que mensagem final é que vocês gostavam de deixar a quem nos está aqui a ouvir no final deste iTalk? Que notas é que gostavam de deixar assim de uma forma muito, muito rápida, uma vez que já estamos um bocadinho para lá do nosso tempo? Deixa a Sandra agora falar primeiro. Força, Sandra. Aquilo que eu gostava de vos deixar era somente uma questão. A vida que vocês têm agora é a vida que vocês sempre desejaram? Se sim, continuem, está tudo bem. Se não, façam mudanças. Excelente. Muito bom. Eu complemento esse pensamento e esse questionamento da Sandra com o seguinte também: invista em você, né? Aplique, dedique tempo para si. Então, se dizem que o maior patrimônio de uma empresa são as pessoas, né?
Precisamos investir em nós para termos realmente um valor lá dentro. Então, sermos pessoas melhores, profissionais melhores, cidadãos melhores, e para isso precisamos de tempo. Tem uma frase do Jim Rohn que é: nós só alcançamos o sucesso que desejamos quando nos desenvolvemos pessoalmente. Então, para conquistar, seja o que o sucesso for para si, desenvolva-se. E para isso precisa de tempo. Ok, eu em jeito de resumo e passo já a palavra à Ângela para fechar aqui o nosso iTalk. Resumi aqui um bocadinho aquilo que vocês foram dizendo ao longo da tarde, ou seja, sensibilizarmos a liderança, implementarmos boas práticas de alimentação saudável nas empresas, implementarmos também dinâmicas de mindfulness e de momentos, darmos também momentos e espaços para as pessoas poderem também refletir, pausar um bocadinho, não é, destes dias e deste mundo frenético que estamos aqui a viver, incentivar o desporto, seja qual for a atividade desportiva. Eu gosto do insight da Sandra. Nós não temos que nos copiar, aquele corre, vou correr. Não, nós temos que escolher a atividade, seja natação, seja, sei lá, andar de moto, andar de bicicleta, caminhar, whatever. Acho que isso é bastante importante. A importância de uma boa hidratação, a importância também, obviamente, por parte das empresas de perceber o impacto que estamos a ter, a forma como a nossa liderança das nossas equipas, o impacto que isso está a ter nas pessoas, e isso consegue-se, dar aqui só um pequeno parágrafo, consegue-se também pelo feedback. Nós avaliamos, mas também somos avaliados e podemos também perguntar aos outros o que é que a minha forma de gerir e de liderar está a provocar na equipa, e temos que nos adaptar, porque ninguém é perfeito. Estes são os insights que eu recolhi. Muito obrigado desde já, e foi para mim também um prazer, Ângela, Sandra e a Aline e Sofia, também ter participado aqui deste iTalk com a Hidra, num tema que é um tema que eu acho que teríamos muito mais assuntos. Eu tinha muitas perguntas aqui, se tivéssemos mais uma hora, não tenho a menor dúvida disso. Se calhar pode ficar para uma próxima, quem sabe. E obrigado também pelo convite que me fizeram para moderar aqui este iTalk. Sem dúvida, obrigada eu pela vossa participação. Foi sem dúvida uma hora que nós vamos aqui todos com as ideias aqui a fervilhar, e temos aqui muito que absorver ainda do que das eleições que hoje aqui das vossas partilhas, nomeadamente Sandra e Alina, muito obrigada também pela vossa disponibilidade. Sem dúvida que vamos sair daqui todos muito mais ricos. E pronto, só aqui também em nota de final, nós, maio está a ser o mês que na Hidra nós estamos a falar sobre produtividade, e também para fazer aqui um bocadinho de enquadramento, fazendo todo sentido trazer este tema, porque não é só pela questão aqui das aplicações, daqui dos desenvolvimentos e da nossa capacidade produtiva, também é importante gerirmos este equilíbrio e também termos aqui momentos de pausa e de reflexão. Mas aproveito também e para quem está aqui a assistir hoje, nós estamos a ter todas as semanas também sessões sobre algumas destas ferramentas que nos ajudam a ter uma maior produtividade e, ao fim e ao cabo, também a dedicarmos menos tempo a tarefas aborrecidas. Por isso, também podem, através do nosso site, para quem tiver interesse, pode-se também inscrever nessas sessões que nós vamos ter aqui todas as semanas até ao final do mês, e agradecer também a participação de todos os nossos convidados que tenho certeza que, apesar de não terem participado ativamente, que tiveram muito atentos àquilo que nós hoje partilhamos, e àqueles também que depois futuramente também nos vão ver mais tarde em vídeo. E pronto, resta-me agradecer e desejar a todos uma boa tarde e a continuação de uma semana muito feliz. Obrigada!